Então, vamos lá. A má qualidade do... Estão me enxergando ou estão enxergando o slide? Eu estou enxergando você. Tá, E beleza. eu estava antes enxergando o slide. Tá, e agora o slide? Agora o slide? Não. Não? Você. Não. Tá parecendo. Tá, peraí que eu vou colocar de novo no slide aqui, então. Agora o slide, né? É. Tá. A gente viu na aula também passada, eu falei sobre as revoltas. As revoltas que foram chamadas de revolta dos emboabas, né? A revolta dos emboabas foram os bandeirantes contra os forasteiros. Os forasteiros ganharam. Eu nem vou falar muito sobre essa revolta, porque a gente já viu. Outra guerra que a gente vai ter nesse período, que também é revolta, é uma revolta local, né, nativista, é essa aqui, ó, Guerra dos Mascates. Ela ocorre em Pernambuco, em 1710, tá? Pernambuco. Ela vai ser uma revolta basicamente o quê? A causa dela vai ser porque em Recife os comerciantes eram portugueses, em Olinda eram os latifundiários, que eram os colonos. Então a causa dela é que para se obter a compra de recursos, de insumos, né, tudo teria que ser em Recife. E Olinda queria ser o quê? A capital, queria ter autonomia. Então por isso a gente vai ter o quê? Vai ter uma briga para saber quem é que vai ser a grande capital de Pernambuco. Lembrando que Pernambuco era onde ocorria, né, o epicentro da produção de açúcar, que era muito rico, mas que, com a expulsão dos holandeses daquela região, Pernambuco acabou ficando, né, para trás. E aí toda a produção, toda a capital, inclusive, trocou de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o Recife configura, né, confirma a sua autonomia e torna-se a capital em 1714, capital dessa região. Outra revolta, revolta de Vila Rica, a gente viu também na aula passada, eu falei para vocês aí quando dei a aula sobre a crise do açúcar. Ela é contra o estabelecimento das casas de fundição, por quê? Porque Filipe dos Santos, que é o líder da revolta, achava que era muito caro o preço que se cobrava pelo quinto. Então, por isso, essa revolta vai ser organizada por ele. Ele era um membro da elite. E aí, o que vai acontecer com Filipe dos Santos? Ele será morto em praça pública, será enforcado, esquartejado, como exemplo. Isso era bem uma característica portuguesa. Ele vai ser o exemplo de que não dá para fazer revolta contra o Estado. Agora, eu vou falar sobre as revoltas emancipacionistas. E quais são as revoltas emancipacionistas? Espera aí que a gente tem mais um participante aqui. As revoltas emancipacionistas, bom dia para quem chega. João. Bom dia para quem está chegando aí. É o seguinte, a gente já está aí encaminhando para o meio, para o final aí da aula. Quantos minutos a gente tem de aula aí, pessoal? Acho que 30 minutos de aula, falta só 10 minutos. é. Então tá, vamos lá. O que vai acontecer então? A revolta emancipacionista quer o quê? Quer as independências. Então, essas revoltas são do século XVIII até o século XIX, no início do XIX. Algumas delas a gente até fez feriado essa semana, esse mês que passou aí, que foi o mês de abril. A gente vai falar sobre isso. Então, o objetivo era separar o Brasil de Portugal, ou a região de Portugal. Alguns historiadores,
e nas provas, algumas questões vão falar até que esse foi um dos movimentos nacionalistas, que queria o quê? Emancipação da região ou do estado. Então, quais são as diferenças básicas de uma revolta nativista para uma revolta emancipacionista? Queria que vocês me dissessem. O que vocês me contam? Quais são as diferenças básicas, pessoal? De nativista para emancipacionista? Nativista, ela é uma revolta local, né? Sim, E emancipacionista é uma revolta que quer independência. Tá? Conseguiram entender? Então, olha só. Revolta nativista, ela é uma revolução, uma revolta local. A revolta emancipacionista, ela quer a independência. Ela quer a autonomia. Tá? Então, vamos cuidar com isso. Aí a gente consegue enxergar o seguinte, elas são influenciadas por alguns movimentos importantes. O primeiro deles, iluminismo. A gente vai ver, esse é o próximo capítulo de estudo que a gente tem, é o iluminismo. Outro, a independência dos Estados Unidos vai influenciar e muito para que o Brasil também corra atrás da sua independência. Outra coisa, a Revolução Francesa, pessoal, também é um movimento importantíssimo para que o Brasil possa se, digamos assim, ser influenciado, né? Se inspirar para a sua independência. Tá? Então, o primeiro movimento que a gente vai ver, que é nacionalista e que é emancipacionista, vai ser a Inconfidência Mineira, que todo mundo conhece, que é o quê? São as ideias iluministas que começam no Estado através desse cara aqui, né? O Tiradentes. Tá? Então, nós vamos ter a reunião ali de líderes que são maçons, né? Que vão querer o quê? A independência, a proclamação da República, o fim do pacto colonial, estímulo ao desenvolvimento das pequenas indústrias chamadas de manufatura. E a bandeira deles está assim, a bandeira de Minas até hoje é assim, né? Tem esse triângulo vermelho aí e está escrito lá o quê? Libertas quaes sera tamen. Então, o que está escrito na bandeira de Minas Gerais? Bom dia para quem está chegando. O que está escrito na bandeira de Minas Gerais? Está escrito lá, liberdade antes que tardia. Então, este movimento, que é o movimento das Minas Gerais, que é o movimento dos inconfidentes. E o que é um inconfidente? Aquele que não dá para se confiar. Né? Então, esses caras vão entregar o líder, entre aspas, o líder da revolta, chamado Tiradentes. E aí o Tiradentes, então, vai ser o quê? O que vai acontecer com ele, né? Ele vai acontecer com ele aquilo que a gente já viu, né? Ele vai ser denunciado, ele vai ser morto, ele vai ser esquartejado e ele vai ser, o corpo dele, uma parte de cada membro dele vai ser distribuído pelas várias cidades do estado de Minas Gerais, como forma de aviso. Ó, não tentem fazer a independência, porque Portugal não vai largar esse osso. Pessoal, eu quero que vocês percebam que o Tiradentes, aqui nessa imagem, né, ele é muito parecido com quem? Ele é muito parecido com Cristo. Né? Então, a ideia, a construção da imagem de Tiradentes como o cara que vai tentar a independência, né, a proclamação da República Brasileira, dando fim ao pacto colonial, ela vai ser, durante longa data, associada à imagem do cara bom, do Cristo, né? Aquele que lutou, aquele que deu sua vida pela pátria. Isso é uma construção histórica, tá? A gente tem que ter cuidado com isso, que na verdade Tiradentes era da elite, né? Ele estava preocupado lá com os seus ganhos, ele e todos aqueles que
participavam, né, desses Inconfidentes, né, dessa reunião aí. A gente pode citar alguns aí: o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, né, essa gente aí toda aí que estava nessa luta para o fim da República, para o fim da República não, para o fim do colonialismo. Eu não vou me alongar nas outras revoltas. Então, nosso próximo encontro, nossa próxima aula, eu acho que eu vou marcar uma aula para sexta-feira, tá? Para a gente terminar esse slide aqui. Daí a gente termina esse assunto, e enquanto isso eu vou postar na Iônica os slides da aula de hoje. O que vocês acham? Pode ser? Então, daí eu posto lá eu posto nas aulas, nos slides, eu posto as aulas de hoje, para que a gente possa ter que vocês possam acompanhar também, né? Tá entrando a Raíssa, a Rafaela aqui. Bom dia, vocês que chegaram atrasados. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Rafaela. Bom dia, bom dia. Então, como eu disse, a gente está terminando a nossa aula de hoje. Eu quero deixar dito a vocês que eu vou colocar os slides do que a gente já trabalhou hoje, para que vocês observem na nossa próxima aula, né? E para que vocês possam participar mais da aula. A intenção é essa, viu, gente? A intenção é que vocês participem da aula também. Falem, perguntem, porque por isso que a gente está fazendo nesse formato aqui onde eu posso escutar a voz de vocês, que eu posso até vê-los, né? Então participem da aula, que isso é importante para eu poder saber até onde vocês estão entendendo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Oi. Estão se cuidando aí? Oi. Então, o aplicativo da escola estava falando que a live era às 11h05. No aplicativo da escola, a live seria 11h05. E terminaria às 11h50. Tu diz no aplicativo do colégio. Do colégio, que é a agenda digital. Mas foi errado. Sim, não, mas foi errado, porque... Tá, beleza. Vocês observaram que no endereço tem o número, tem o horário da aula que a gente teria marcado? Ele diz segunda-feira, 25 de maio, das 11h05 às 11h50. Tá, no aplicativo, né? Pois é, mas eu encaminhei para a escola outra coisa, não encaminhei isso. Deixa eu ver uma coisa. No planner estava 10h20, senhor. Aonde estava 10h20? No planner. No planner, pois é. Pois é o planner, né, cara? Eu encaminhei pelo planner, eu não encaminhei pela agenda. Eu não tenho acesso à agenda, né? Agora tá chegando a galera aqui. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Virginie. Olha só, gurias. Eu fiquei sabendo agora, quem falou foi deixa eu ver, a Rafaela, né? Rafaele, que estava na agenda digital de vocês o horário de 11h05, né? Mas, na verdade, a nossa aula termina 11h05. A gente, na verdade, começaria a nossa aula às 10h20. Eu acho que o pessoal do colégio te enganou lá, porque se vocês entrarem no planner, o planner contempla lá 10h20. Inclusive, eu escrevi fui engraçadinho, né? Eu escrevi ali no
na Iônica, sim. Pessoal, não cheguem atrasados do recreio. Bom, Deu no que deu. eu quero dizer a vocês que a aula que a gente deu aqui, eu vou repetir ela na sexta-feira, tá, pessoal? Então, eu vou fazer a aula de novo na sexta-feira. Daí eu começo na sexta-feira. Eu vou deixar essa aula que eu fiz agora, que eu gravei, eu vou deixar postado lá no YouTube, no meu canal, tá? E também vou colocar na Iônica. Então, além do YouTube, vou deixar na Iônica. E na sexta-feira, vou marcar já aqui, sexta-feira, dia 29, eu vou fazê-la com vocês. Agora eu não sei o horário que eu vou fazer a aula, tá? Mas eu vou fazer na sexta-feira. Bom dia quem chegou agora. Bom dia, pessoal. É o seguinte, eu estou falando aqui com o pessoal que já está aqui na sala há bastante tempo. A nossa aula começou às 10h20. Então, nós vimos uma recapitulação do que foi trabalhado no período do Ouro, e já vimos o Barroco, e já começamos a ver as revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Na nossa próxima aula, que eu vou marcar para esta próxima sexta, eu vou pedir para que o colégio não se engane novamente, porque o colégio mandou na agenda digital para vocês enganado, pessoal. Porque se vocês observarem no planner, a nossa aula está marcada para as 10h20 da manhã. Certo? Então, a gente vai fazer a nossa aula de novo na sexta-feira, dia 29. Vamos rever os conteúdos que a gente viu até agora e vamos trabalhar mais alguns conteúdos, né, aí, das revoltas nativistas e emancipacionistas. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou deixar também na Iônica, foi pedido aí pelo Vitor, eu acredito, pelo Guilherme, o João também pediu aí, que eu vou deixar na Iônica os slides, tá? Que a gente trabalhou até agora, para que vocês possam, por lá, buscar esses slides, tá bom? Tá bom. Beleza, então. A nossa aula está terminando. Deixa eu ver aqui o tempo. Vai fechar o nosso tempo aqui de gravação e exibição. Passou um pouco, né? Não sei, passou um pouco do tempo que nós tínhamos, né? Não sei por que não fechou. Então, eu agradeço a presença de todos, certo? E a gente se encontra no nosso próximo encontro. Beleza, pessoal? Algum de vocês que chegou depois gostaria de perguntar alguma coisa? Ficaram sem dúvidas ou com alguma dúvida? Então tá. Obrigado pela participação de vocês, pessoal. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.